Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarrui. Boa tarde, 18 de novembro de 2015. A temperatura em Santo Ângelo nesse momento é de 19 graus. A previsão de algumas trovoadas esparsas. E preparem-se para um fim de semana quente, razoavelmente quente, com temperaturas de até 30 graus. O programa de hoje trata daqueles assuntos que eu particularmente gosto muito. Questões ligadas à escrita, à linguagem, a ser direto, usar linguagem simples, clara. A gente vai tratar aqui sobre a redação do vestibular e principalmente sobre o vestibular da URI, que ocorre no próximo final de semana. E para tanto eu recebo Leandro Figueiredo e a professora Dinalva de Souza aqui, e a gente vai conversar sobre, a gente pode até começar conversando sobre isso, e enquanto eles dão o boa tarde aqui, sobre como que são feitas as provas de vestibular. Essas perguntas já existem por aí, que são copiadas e coladas numa prova, ou cada uma dessas questões é refeita, é repensada, é atualizada, é contextualizada. Sobre isso e esse assunto, raríssimas vezes eu vi esse assunto ser tratado no meio de comunicação. Muito boa tarde, que bom que vocês estão aqui e que bom que a gente de antemão já enxerga que falaremos assuntos ou um tema bastante interessante. Muito boa tarde. Boa tarde. É um prazer realmente estar aqui novamente, mais uma vez, para conversarmos. E hoje sobre um assunto que não só me cativa, mas pelo qual eu sou realmente bastante apaixonada. Porque além de tratarmos hoje da questão da escrita, nós vamos também conversar sobre o vestibular da URI. E aqui estamos eu e Leandro, que integramos a comissão do vestibular aqui do campus de Santo Ângelo e da própria universidade. Até, Fábio, é bastante interessante a gente colocar, que talvez a comunidade não saiba, mas há um rodízio na elaboração das provas, né? E neste ano, então, o vestibular do ano de 2016 está sob a responsabilidade do campus de Erechim. Então, todo o vestibular do ano passado, 2015, a responsabilidade foi nossa, e eu coordeno, então, todo esse processo de elaboração da prova. Por isso que tanto eu como o Leandro nos sentimos assim muito à vontade para conversar sobre essa questão. Recentemente, e em alguns pontos do país, a gente observa deslizes, vamos dizer assim, de questões idênticas que pipocam nos vestibulares por aí. Né? De se encontrar uma questão lá de uma universidade da Bahia, vez por outra ela aparece em outra região do país. A mesma questão. Isso é um exemplo que não deve ser seguido, obviamente, e com as redes sociais, com essa difusão da informação, isso aparece e se torna, em determinadas situações, até um escândalo. Né? De que forma se dá esse processo quando ele é feito como ele deveria ser feito? Ou seja, uma prova absolutamente nova. Eu imagino que um grupo se reúna, que pessoas recebam as determinações, o teu curso, a tua área terá tantas questões, que isso já está estipulado no vestibular, e essas áreas definem quais os temas. Né? Eu gostaria que vocês descrevessem um pouco como é o processo da montagem de uma prova. Ok, posso começar, Leandro? Começa, ok, então, pessoal, é bastante complicado, mas eu vou dizer assim, que é um processo, como é que eu vou dizer, bastante complexo. Porque o que mais nos preocupa é justamente essa questão do sigilo, da segurança em torno da prova do vestibular, e o terceiro fator que julgamos dos mais importantes é a questão do ineditismo da prova.
nós temos uma equipe que elabora as provas e vou manter em sigilo, embora eu e Leandro estamos aqui nos declarando como parte da comissão do vestibular, mas a gente mantém em sigilo essa equipe justamente por causa dessa questão de segurança, porque, sabe, se alguém reconhece, aquele professor é o que elabora as questões de tal disciplina, Sim. de tal área da prova do vestibular, às vezes há uma tendência de querer chegar junto a esse professor e já ter informações, né, sobre a própria prova. É a mesma coisa que numa sala de aula comum, tu tentar convencer o professor a te dizer alguma coisa. Exatamente. Então, se parte dessa questão do sigilo. Nós estamos assim, e temos muita segurança com relação à nossa prova, porque já faz muitos anos que nós trabalhamos com provas temáticas. Então, quando essa equipe toda, que é grande, ela se reúne, então, nós já vamos para a reunião com propostas, né, de temas, de possíveis temas. Então, se analisam todos os temas, sob a perspectiva das diferentes disciplinas que compõem a prova do vestibular, e finalmente, depois, às vezes, de muita discussão, às vezes não se fecha numa só reunião, né, Leandro? A gente precisa de outros encontros. Aí, então, nós vamos definir o tema. E esse tema, ele deverá nortear, então, toda a elaboração da prova. Há uma questão de matemática, pode conter elementos, ou obrigatoriamente deverá conter elementos relacionados ao tema. Exato. E o interessante, assim, disso é que a pessoa vai fazer a prova e acaba por aprender sobre esse tema. Com certeza. Isso que é o mais interessante. Até uma das provas, assim, que eu particularmente gostei muito, acho que o Leandro deve lembrar muito bem, que nós colocamos, o tema era bom humor, sabe? Porque é uma questão assim que faz parte da vida, porque quando a gente leva a vida com alegria, com bom humor, mesmo os problemas mais difíceis, eles acabam se atenuando, se tornando mais fáceis. E nessa prova teve uma questão de biologia que eu, assim, fiquei encantada. Né? Então, a questão, ela dizia que uma pessoa, quando ela sorria, ela movimenta determinados músculos. Então, toda a questão era em torno da musculatura, né, que nós usamos no momento em que nós damos, por exemplo, uma boa risada. Então, para ver toda essa questão, ela é toda temática. Aí a questão, perdão, né, prof, na hora de escolher a proposta, né? Porque tem que envolver todas as áreas do conhecimento. Porque não é simplesmente escolher a esmo, né? Aquele tema e ficou mais fácil. Não. A equipe, depois, de acordo com a sua área, ela tem que elaborar questões sobre aquela temática. E aí, então, tem que contemplar, são 8 áreas do conhecimento. Não é fácil para escolher a temática, não é? E essa temática, ela passa por uma discussão, por sugestões de diferentes... Se levam propostas, e é bem como a professora Dinalva disse, às vezes naquele primeiro encontro não foram aceitas as propostas. E aí, diante da conversa, discussão, cada um, então, da equipe vai em busca de outras, e aí nos reunimos outra vez, e aí passa, né? E daí vocês têm essa folga aí de um tempo, folga que eu digo nesse sentido, e folga também porque a gente sabe que qualquer criação, ela exige muito de quem é responsável por isso. E além de tudo, Fábio, além de todo esse processo de criação, e as questões, assim, elas têm que ser criadas, elas não podem ser copiadas. Em nenhum momento. Né, em nenhum momento. E esse eu acho que é um fator, assim, que nos dá hoje essa tranquilidade de estar aqui conversando com você sobre essa questão. Mas aí tem um outro fator que dificulta bastante. Vamos pegar a disciplina de literatura. Há uma sugestão de obras a serem lidas, né, que devem ser do conhecimento do candidato da literatura. Então você imagina, né, no caso a professora, os professores de literatura responsáveis pela elaboração da prova, que eles têm que vasculhar naquelas obras indicadas. A temática. Qual delas aborda
aquela temática. Então, realmente é um trabalho assim, bem complicado. E automaticamente transforma essas questões em questões difíceis. Difíceis, mas aí vem a questão nossa da segurança, porque a gente tem certeza de que elas não foram produzidas em nenhum outro momento, porque elas têm que estar de acordo com o tema. Então, isso aqui, por isso que eu disse, me sinto muito tranquila de falar dessa parte, e eu também elaboro as provas de concurso público, igualmente o Leandro, nós também atendemos outro setor da universidade, que é o setor de prestação de serviços com concursos públicos, e então a gente vai ficando seguras nesse sentido de elaborar essas provas. Mas o bonito do vestibular é justamente esse processo todo, que envolve muita gente, muitos professores, e essa discussão, né? E a pergunta que eu sempre quis saber, não sei se vocês vão me responder, se define que tantas questões serão difíceis, tantas serão de dificuldade mediana e outras tantas serão fáceis? Isso existe, porque isso é uma lenda. Pelo menos desde o tempo que eu fiz o vestibular existia essa ideia. E o estudante tem isso também. Como que isso funciona? Eu sei que isso é uma pergunta um pouco complicada, mas existe algo assim ou não? Na realidade, por exemplo, a equipe, cada professor é responsável, por exemplo, de 7 questões, vamos dizer. E aí, então, é estruturada a prova, né? Todos levam as suas respectivas questões. E aí, então, vamos ver qual é o teor de dificuldade dessas questões. Existe então, para ver se está condizente com a proposta, com o enunciado. E aí vem a questão que as pessoas pensam, né? Algumas, que a prova objetiva é fácil. Fácil para quem vai responder. Porque para quem vai elaborar, se você analisar, cada pergunta tem 5 alternativas, ou seja, 5 respostas. Então, se você multiplica isso, são 7 questões vezes 5, são 35 respostas que quem vai elaborar tem que pensar. Tem que pensar. Né? E respostas e elas de fundamento. E deve existir uma lógica. Porque se não existir essa lógica nessas 5 respostas, torna a resposta verdadeira, ela vai ficar muito clara, o que tornaria todas as questões muito fáceis. Porque se tu colocar uma alternativa qualquer, que não esteja contextualizada, pelo menos, não vai ficar muito fácil encontrar a resposta. Né? É verdade. Agora, com relação, Fábio, ao que você colocou antes, em termos de questões mais fáceis, mais difíceis, não há instituída nenhuma orientação nesse sentido. O que há, na verdade, é um bom senso por parte da equipe, dos professores, para fazer, por exemplo, como o Leandro falou, se tem 7 questões numa disciplina, que nem todas têm o mesmo grau ou de facilidade ou de dificuldade. A gente parte de todas aquelas indicações, né, dos conteúdos e das habilidades, competências que o aluno deve ter para fazer a sua prova do vestibular. E então, a partir dessas possibilidades, é que nós elaboramos essas questões com 5 alternativas. O que realmente demanda, assim, um trabalho muito grande, conforme o Leandro já muito bem explicou. Nós vamos ao nosso intervalo aqui no Café Missioneiro e a gente retorna falando mais sobre o vestibular da URI, que ocorre no próximo domingo, na tarde do próximo domingo. São 13h41. Você está na Novos Horizontes FM e na NHTV. Voltamos em seguida. 13h45. A gente conversa com a professora Dinalva de Souza e o Leandro Figueiredo aqui sobre o vestibular da URI. A gente entra agora numa questão assim que já foi motivo de desespero de muita gente. A questão da escrita, a questão de uma folha em branco, muitas vezes nenhuma ideia na cabeça e um enunciado. Né? Tem gente que chega nesse momento, olha para aquilo ali, nem o enunciado entende às vezes. Né, Leandro? E agora o que eu faço? E nós tivemos dias atrás, pela primeira vez no país, eu acredito que o país inteiro discutiu um tema de redação. Eu acho isso bastante importante, não necessariamente sobre o tema, mas que
de tantas coisas que se discute no país, de estarem discutindo uma forma de expressão, algo que eu respeito muito e sei que é muito difícil fazer. Um exemplo pessoal, eu era muito bom em matemática quando eu era na primeira fase escolar minha, e não sabia escrever. E eu consegui, através de muita luta, quase que esquecer a matemática e aprender a escrever. Então foi um processo que eu vivi em 10 anos dessa primeira fase na escola. Falar sobre esse tema com vocês que tem tanta... que dominam tanto a linguagem, é algo para mim que eu me sinto muito bem desse assunto estar sendo tratado aqui no rádio. O que nós diríamos para os pais e os inscritos no vestibular que têm esse desespero da folha em branco? Porque vocês também já têm esse desespero. Esse desespero, ele nunca desaparece, né? O desespero da tela branca, eu tenho ele todos os dias, várias vezes, né? Então, eu gostaria que a gente começasse essa conversa sobre redação dessa forma. Bom, aí é que tal, né, para o candidato, a primeira coisa é seguir a referência, né, dos textos que são abordados na prova, apresentados nessa prova. Porque possivelmente vai ter algo sobre, né, na proposta, né, e aí vai uma das dicas é o fato de ser apresentado temas, digamos que seja violência infantil, textos sobre a violência infantil, ele não tem que recopiar, né? Fazer o Ctrl+C, Ctrl+V manualmente, porque daí não vai ser, né, no teclado, e transcrever simplesmente para o texto, para a redação dele. Ele parte do princípio de que, tendo aqueles textos como referência, não é? E aí então escrever pequenas frases, vai ter que dar tempo para isso. Ele vai ter que, né, fazer... Tá, mas nesse sentido de uma redação que apresenta um tema, porque no meu tempo, dicas eram assim, primeiro faça o que é mais difícil e tal. Mas se o cara já leu toda a prova e sentiu esse clima do contexto, do tema, não ficaria mais fácil ele fazer a redação depois, embora ele esteja mais cansado? Na minha opinião é o seguinte, a estratégia de cada um. Se ele realmente leu os textos, como você disse, e ele sentiu tranquilidade, é aquele momento de inspiração. Bom, estou preparado, então vai, escreva. Não é? Porque a redação tem que ser aquele momento de inspiração e ele tem prazo para cumprir. Diferente de outras questões que ele tem que fazer, calcular ou reler alternativas. E ele não tem alternativas para a redação. As alternativas estão no cérebro, no caso, né? Nas ideias que vão surgir para ele. Então ele tem que aproveitar. Agora, se é mais para o final da prova, bom, ele desenvolvendo aquilo da melhor forma possível é a conta. A estratégia fica de cada um. Professora? Eu vejo que a nossa prova facilita muito, contribui muito para o desenvolvimento da própria redação, considerando que como ela é uma prova temática e não é um texto, há uma abordagem sobre o próprio tema, sobre diferentes enfoques, por exemplo, a prova de biologia dá pistas do ponto de vista da biologia, da física, quer dizer, então nós temos uma série de contribuições ali na própria prova que, se o candidato souber aproveitar, ele usa muito bem para fazer a sua redação. Mas mesmo assim, é incrível como sempre acontece de ter candidatos que escrevem sobre um assunto completamente diferente. Então vamos supor que seja o tema como o Leandro falou, sobre a violência infantil, e aí alguém lá resolve escrever sobre, por exemplo, a poluição dos rios. Então isso acontece todos os anos e nós não sabemos bem se ele parte dessa premissa de fazer a redação primeiro, ele já tem talvez ele já tenha essa redação internalizada, né? E eu acho que ele meio decora essa redação e pensa assim, bom, ela vai estar certa, ela tem uma estrutura, vão atentar para o texto que está bem estruturado e vão valorizar. Não vamos valorizar.
Porque há uns critérios bem definidos, né, para considerar a redação, que começa pela fidelidade ao tema. Sim. Não só ao tema, mas também à tipologia textual. Então, isso é uma coisa que o candidato ele tem que estar muito atento. Se pede uma dissertação, ele tem que escrever uma dissertação. Se ele escrever qualquer outra tipologia, bom, ele é, então, desclassificado. Infelizmente, vai ser zerada a redação dele. Já houve casos, por exemplo, que geralmente se pede um texto dissertativo e o candidato, né, escreveu um poema. Então, totalmente fora, dentro da temática, mas a estrutura fugiu. Então, aí entra a questão dele interpretar o enunciado, a proposta da redação. Vai nisso aí também. Expressões como eu acho, eu sinto, eu penso, essa coisa da primeira pessoa, existem pessoas que não se acostumam desde cedo a usar a empatia para se expressar. Eu conheço muita gente que eu agora acabei de falar eu. Mas é muito difícil para quem não está acostumado a escrever tentar fugir da primeira pessoa. O que vocês acham sobre isso? Realmente não é muito fácil isso, e todos os alunos eles são muito bem orientados durante todo o processo de ensino médio a usar, então, a impessoalidade, quer dizer, escrever na terceira pessoa, ou então usar a primeira pessoa do plural. Embora hoje nós tenhamos de reconhecer que há muitas tendências em aceitar o próprio texto dissertativo na primeira pessoa. E isso é uma transformação. Isso é uma transformação muito grande. Inclusive, Fábio, os programas de pós-graduação no nível de doutorado, eles estão hoje priorizando o uso da primeira pessoa. Mas que interessante. É bastante interessante. Isso aqui, para mim, foi uma grande surpresa, porque em seguida eu tenho amigos, né, que me pedem, por favor, corrige minha tese de doutorado. E eu peguei uma tese na primeira pessoa, e ela disse, não, a orientação é escrever na primeira pessoa. Então, isto é algo que nós devemos considerar. Sim. Então, desde que o texto não tenha essa teoria do achismo, né, de eu acho, né, de que ele argumente bem, então se lá no meio do texto ele usa eventualmente a primeira pessoa do singular, o eu, nós não vamos desconsiderar tudo o que ele fez. Isso para mim isso dá para ser tratado como uma notícia, vamos dizer assim, porque eu me lembro no curso de jornalismo isso no final dos anos 80, pessoas que tiravam 0 em provas importantes porque tentavam produzir conteúdo jornalístico em primeira pessoa. Exatamente. Porque isso é uma influência dessa época que a gente vive da rede social. Porque a grande parte das manifestações que ocorrem em rede social, elas estão dentro desse contexto. E o complicado disso, no meu entender, é que para pular para o achismo fica muito mais fácil em primeira pessoa do que tu tentar usar do achismo se falando de outra forma, escrevendo de outra forma. Eu particularmente digo, né, para os meus alunos, achar não é ter certeza. Eu preciso ter certeza sobre, não é, no momento da escrita. E além da questão da primeira pessoa, não é, no que você falou, no singular, o eu, tem alguns outros termos, né, algumas expressões também que colocam, que escrevem. E hoje mesmo, durante o almoço, assistindo um canal de televisão, e uma pessoa entrevistada disse assim, ninguém respeita ninguém. Bom, se ela disse que ninguém respeita ninguém, ela também não respeita. Sim. E aí, será que ela não respeita mesmo? Ou ela respeita? Se ela respeita, ela não pode dizer que é ninguém, porque ela está fazendo parte daquilo ali, né, desse contexto. Então, de repente, poderia ser algumas pessoas não respeitam, não é? Ou dizer, todo mundo precisa ter consciência, né, de tal coisa. Eu também faço parte do todo. Eu estou, né, nas entrelinhas dizendo que eu não tenho consciência no momento que eu uso esse tipo de expressão. Leandro, eu tenho que te perguntar uma coisa. O conceito exato das palavras,
as pessoas, elas entendem exatamente o que as palavras significam? Como que tu enxerga isso hoje? Eu vejo Ontem à noite lá na URI a gente estava discutindo ética e eu observo muito a presença ou a ausência de moral e não de ética. E as pessoas confundem isso. Elas, isso aonde que está? Isso vem da falta de leitura ou não se explica etimologicamente as palavras? O que acontece? Porque essa história do todo mundo, ninguém é ninguém, é exatamente isso, né? Antes do Leandro explicar, eu me lembrei de uma expressão que normalmente coloco no texto, na dissertação, que nós realmente assim, abominamos, que Vamos lá. no mundo em que vivemos. Então já fica uma dica, o Leandro vai conversar sobre essa questão do léxico. Em que morremos, né? Então essas expressões é que o candidato deve cuidar. Não fazer algo, né, sem sentido, e também não usar determinadas expressões que já são um clichê no próprio texto do estudante, porque isso realmente empobrece o texto dele. Nos dias de hoje, né? Exatamente, né? O hoje em dia também, às vezes aparece 4, 5 vezes no mesmo texto. No mesmo texto, né? Então, Daí isso é falta de vocabulário, né? De tentar ter que buscar um gancho, assim, para... né? Ocorre bastante, mas a escritora, né, e linguista Ingrid, né, Ingdorf, perdão, ela afirma que as palavras têm 2 sentidos. O sentido real da palavra, né, verdadeiro, e o segundo sentido seria dentro de um contexto. Certo. Né? Por exemplo, a expressão chutar o balde. Tem o primeiro sentido, que é realmente você pegar um balde e chutar. E o segundo sentido seria, né, eu não aguento mais, quero largar tudo, então vou chutar o balde. Não seria agora no momento, digamos, agora você diz, Leandro, né, não quero mais, vou chutar o balde, tu pegar aqui e chutar o balde. Não, simplesmente quer dizer que quer parar com tudo e sair nesse momento. E aí alguns candidatos, não sabendo do sentido, né, primeiro da palavra, usam, né, em outros momentos, e aí realmente não sabe, não é questão só etimológica, mas o significado primeiro mesmo da palavra, né, e acaba colocando mal, né, no texto. Nós nos deparamos com muitas situações assim, Fábio, que fica muito evidente assim que a pessoa, até às vezes a gente sente que o candidato quer impressionar usando um determinado termo, mas ele não sabe o significado, portanto, dentro daquele contexto, ele destoa totalmente. Mas eu gostaria de deixar algumas orientações, assim, deve ter pais, né, nos ouvindo e talvez muitos candidatos, que é muito importante que eles observem a orientação para fazer o texto. Então, além de ter a sugestão do tema, a sugestão da tipologia textual, se é uma carta ou se é uma dissertação, normalmente nós trabalhamos com a dissertação, que além disso, que ele também observe uma sequência de orientações que tem na prova, que é no sentido de dizer, né, que, por exemplo, a letra tem que ser legível, ela tem que ser legível, porque é impossível, né, um texto que o avaliador não consiga ler para poder avaliar o que ele quer dizer. Né, exatamente. Ver. Que ele cuide para atender ao número mínimo de linhas, que a gente já dá o mínimo mesmo, como a prova é direitinha, a gente não sabe, mas normalmente nós trabalhamos com uma média de 15 linhas. Quer dizer, 15 linhas é praticamente nada para dizer algo sobre um tema, né? Então, que ele cuide esse número mínimo, porque já aconteceu de nós pegarmos de redação que o candidato escreve 5 linhas. Sim. Bom, aí nós não temos o que fazer, tu não tem como avaliar. Não é nenhuma oração. Não é, exatamente. Então, assim, a banca não considerou, mas nós não temos como avaliar algo que não atende a esses quesitos que são obrigatórios. Então, cuidar o número de linhas, a tipologia textual, o tema da redação, não assinar, não se identificar nada, de forma alguma. Um quadradinho, uma estrelinha, né? Nada, porque a banca não pode saber
né, de forma alguma, de quem é aquela redação. Então, nós somos muito... Tu falou estrelinha. Claro, se o cara bota a estrelinha, pode identificar ele. Claro, ele. né? Então, Claro. Diferentes códigos, assim, que ele pode usar para identificação. Então, não pode, sob hipótese alguma. Houve, inclusive, um ano que a sugestão poderia ser também uma carta pessoal, mas estava muito bem claro ali que ele deveria assinar a carta, né, usando o pseudônimo. Certo? E alguns né? usaram o pseudônimo. E aí, na hora, ou a pessoa esquece, ou ela não lê essas orientações e acabou, muitos usaram o próprio nome. E isso, de acordo com a nossa legislação brasileira, com a normatização para a redação do vestibular, não pode ter elimina o candidato. Então, ele está fora do processo do vestibular. Então, as orientações, deixando esse recadinho aqui para todos, né, que atentem muito bem para isso. A professora Dinalva falou ainda em relação à temática. Né? Bom, se o tema é sobre o terrorismo na Europa, o tema, aí eu sempre sugiro duas coisas em relação ao texto. Primeiro, tem que ter um título. Não é? E aí, uns alunos perguntam, professor, mas tem que ter título? Eu disse, tem. Porque o título, né, é o nome do texto. Aí eu pergunto para ti, você conhece alguém que não tenha nome? Sim. Né? Precisa ter. E o título é o nome do texto. E além disso, esse título tem que ser criativo. Porque se o tema é o terrorismo na Europa, aí ele vai colocar o terrorismo na Europa. E sobre falta título, criatividade. sobre título, eu quero só dar o meu pitaco aqui, mas um pitaco mais de jornalista. Uma das regras no jornalismo é que o título tem que ter ação. Ação pressupõe um verbo. Vocês concordam comigo que um título com verbo é milhares de vezes superior a um título sem verbo? Ou não? Depende da temática e do título. Ficar a tarde inteira Porque se você quiser, do gênero textual, se for para uma notícia, realmente tem que ser um verbo de ação, inclusive. Sim, exatamente. Né? Agora, de repente, é um poema, né? Tudo bem. Depende. Mas acontece que, por exemplo, o jornalismo hoje, as capas dos principais jornais brasileiros, tentam transformar, então, o jornalismo em poema, colocando uma visão absolutamente subjetiva da notícia na indução para que se clique naquele... Eu estou falando a versão online, que se clique naquela poesia ali. Sim. E aí eu acho que foge do jornalismo. Eu vejo assim, Fábio, há muita diferença, né, da tipologia. O texto jornalístico, ele tem umas características que são muito peculiares para o texto jornalístico. Claro. E que, na verdade, não correspondem, por exemplo, a outros gêneros textuais e outras tipologias, sem dúvida. Como a própria dissertação. Então, a orientação sempre, e isso não é minha nem do Leandro, isso é a orientação geral em termos de produção de texto, é que o título, ele seja, como é que eu vou dizer, ele priorize os nomes e não os verbos, né, fazendo uma referência ao assunto tratado. Então, normalmente, a orientação que se dá para o texto da dissertação é que o título, né, que ele não tenha verbo. Porque o verbo transforma aquela declaração numa oração. Né? E a gente trata o título como uma referência e não como uma oração. Então tem toda essa questão da parte da linguística que nós consideramos para estabelecer essa diferença. Inclusive, a orientação é assim, transformou o título numa oração, vai ponto. Que aí o aluno pergunta, mas vai ponto no título? Não vai ponto. Normalmente não se vai. Por quê? O título é uma referência. Então, nós estamos aqui hoje no teu programa, eu vou escrever um texto sobre o café missioneiro, eu vou pôr café missioneiro. Sem ponto nenhum. Certo. Agora, se eu quero dizer assim, Café Missioneiro continua fazendo suas entrevistas, eu vou ter que pôr um ponto porque eu transformei esse título numa oração. Quer dizer, eu tenho um sujeito e um predicado. Certo. Então, tem que ter um ponto final. Então, essas pequenas coisas que fazem... Isso é interessante, porque eu ia errar. Eu já ia começar a redação errado. Eu ia botar um título
com verbo e sem ponto. Então, é muito... Não ia errar o título pela presença do verbo. Sim. E nem nós iríamos te descontar ponto, viu, Fábio? Pela falta do ponto. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Não, porque isso é uma questão. Então, o ideal é se fazer um título sem o verbo. Então, dentro exatamente, dos critérios... Do contexto do próprio texto, né? E outra dica seria a questão do neologismo, né? Então, às vezes, a criatividade do brasileiro é grande. E o pior é que isso vai embora, parece que nunca vai terminar. Né? Sobre uma das redações, das temáticas da redação, era sobre o bullying, e alguns candidatos escreveram das pessoas serem bulinadas. Mas daí é outra coisa, né, Leandro? Então, muda totalmente sentido, né? Então, não seria, né? Sim. Quer dizer, dentro daquele contexto não caberia essa palavra. A gente sabia o que ele quis dizer, mas ele quis, mas não disse. Sim. Na escrita, não. Né? Aí entra aquele real sentido das palavras, não é? A gente está com o tempo estourado já. Uma consideração final de vocês para a prova do vestibular, que acontece no domingo, no dia 22, das 14h às 18h. Então tem bastante tempo. E os resultados saem 2 dias depois, na terça-feira que vem, às 10h30 da manhã. Que é o tempo necessário para poder, então, desenvolver e encerrar todo o processo. Nós estamos, assim, bastante satisfeitos. Nós temos um vestibular grande, com mais de 1.600 candidatos, com cursos, né, com mais de 4, 5, 6 por vaga. Isso é muito bom. E o que nós temos a dizer a todos os candidatos e a todos os pais, que enfrentem a prova do vestibular com muita tranquilidade, sabendo que toda a prova contempla conteúdos e disciplinas que são já do conhecimento, que fazem parte dessa trajetória estudantil do aluno, e que nada ali vai ser que ele não tenha visto. Né? Então, que ele parte desse princípio de assumir esse compromisso, essa prova com essa tranquilidade, e atentando para essas questões que nós já falamos da redação do vestibular, porque realmente, se não atender aquelas orientações, ele corre o risco de ser desclassificado do processo. Né? E então nós desejamos a todas as famílias e a todos os candidatos que tenham uma boa prova, que tenham um sucesso. Infelizmente, a gente sabe que em alguns cursos não temos vaga para todos, mas temos outros cursos e teremos outros vestibulares. E aos pais, a gente já cumprimenta desde agora, né, por essa jornada dos filhos, também desejando a eles muitas felicidades. Muito bem. Agradecemos realmente a oportunidade, né, de esclarecer os nossos candidatos, né? E outra dica seria, deixa o sábado, então, para descanso. Não adianta nesse dia, né, ele vai estar com a mente cansada para o outro dia. Então, existem estudos científicos sobre, né, o assunto, que seria um dia antes, então, ficar vendo, descontraindo, né, para ele estar melhor preparado no dia da prova. Né? Então, deixe isso. Leandro Figueiredo e Dinalva de Souza estiveram aqui comigo neste Café Missioneiro desta quarta-feira. São 2h09, sem muitas delongas. Eu dou o meu boa tarde, prometendo voltar amanhã. Até lá.